É muito bom ter você aqui no Devocional 2024. No Devocional de ontem, falamos sobre o momento em que Saulo, o apóstolo Paulo, entra em cena, ainda quando tinha o seu comportamento cruel e o momento da sua conversão, a transformação que ele teve por obra do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus se revelou a ele no caminho de Damasco, e Pedro, quando foi à casa do curtidor, porque Deus já estava trabalhando para mudar a visão de Pedro com respeito a poder pregar para outros povos. Até então, a mentalidade de Pedro era muito restrita a levar a pregação a um determinado grupo de pessoas, os judeus. Então, Deus pôde levá-lo a este lugar para trabalhar nele, e nós vamos falar sobre isso e também sobre o que é necessário para receber o Espírito Santo. A primeira vez que foi mencionada a palavra cristão na Bíblia e o que fazer quando não há o que fazer. Capítulo 10, 11, 12 do livro de Atos. No capítulo 10, no versículo 15 e no versículo 28, quando Pedro estava hospedado na casa deste curtidor que trabalhava com couros de animais, a palavra de Deus diz que numa visão, Deus então falou com Pedro. Diz assim o versículo 15, depois de Deus descer em visão um lençol, e dentro deste lençol estavam animais que Pedro considerava até então, por causa da lei mosaica, puros e outros impuros. 3 vezes Deus insistiu para que ele comesse, e aí diz: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aí no versículo 28, depois desta visão, diz: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. A nossa mente, ela deve ser aberta para compreender a palavra de Deus e cada uma das épocas quando fora escrita as escrituras sagradas. Nos dias de Moisés, Deus havia determinado os animais que eram puros e impuros pelo fato do povo que estava sendo guiado no deserto estar até então vivendo na escravidão, então eles não tinham educação, entendimento sobre higiene pessoal e, além disso, a saúde básica era precária, eles estavam no deserto. O Senhor Jesus ensinou que o que contamina é o que sai do homem e não o que entra. Por isso que o que Deus purificou não é imundo. Ele não levaria para o céu, naquela visão, dentro do lençol, o que era imundo. Então, o que Deus estava revelando a Pedro é que ele não faz acepção de pessoas, pois todo aquele que o teme e faz o que é justo diante dele, lhe é aceitável. Pedro, de certa forma, teve sua visão inicialmente mudada nesta mensagem que recebeu de Deus, pois jamais havia pregado aos não-judeus. Como nós vamos ver durante o decorrer do Novo Testamento, Paulo ele confronta Pedro por ainda ter um pouco de resistência para com os gentios. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14. Nós temos que ter a nossa mente, o nosso entendimento aberto para não sermos pessoas bitoladas. No capítulo 10, no versículo 44, quando Pedro
esteve com os gentios na casa de Cornélio, então, depois de pregar, de levar a palavra, diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Dar ouvidos à palavra de Deus é necessário para o recebimento do seu espírito. Pois a palavra, ao entrar no ser humano, prepara o terreno para que a chuva do Espírito Santo venha e frutifique a semente que ali foi plantada. No capítulo 11, no versículo 25 ao 26, a palavra de Deus mostra o momento em que a palavra cristão aparece pela primeira vez na Bíblia. Diz, versículo 25 e 26, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O nome cristão significa alguém como Cristo, ou pertencente a Cristo. Anteriormente, os cristãos denominavam-se discípulos, crentes, santos ou irmãos. Os judeus, ao que tudo indica, os chamavam de nazarenos, título levemente pejorativo inspirado na cidade de Jesus, às vezes desprezada por causa da sua insignificância. Aquele que diz ser cristão deve se autoavaliar se tem de fato buscado ser alguém como Cristo. No capítulo 12, no versículo 6 ao 11, acontece o momento em que Pedro, ele, por causa da perseguição, quando Tiago, irmão de Jesus, foi morto, então Pedro foi preso. A palavra de Deus diz: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa, segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Se você está vivendo uma situação que diz: o que fazer quando não há o que fazer? Leve em conta o que aconteceu com Pedro. Deus é poderoso para romper correntes, abrir cadeias, livrar das mãos iníquas, abrir portas intransponíveis, enviando anjos para nos guardar. E para terminar, no versículo 21 ao 24, aparece a morte daquele que perseguiu os cristãos naquela ocasião, Herodes. A palavra de Deus diz: em dias designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Nada e ninguém
pode parar a igreja do Senhor Jesus, e muito menos calar a sua palavra. Herodes era uma prova disso, foi uma prova disso. A palavra usada por Lucas, que era médico, na expressão comido de vermes, era um termo utilizado pelos autores de obras médicas da época em referência à solitária intestinal. A explicação mais provável é que Herodes, ao ser ferido pelo anjo, teve rompido um cisto intestinal com fluido e larvas de solitária. O historiador judeu Joséfo escreveu que Herodes foi acometido de dores após o seu discurso e morreu 5 dias depois. Assim, Herodes foi comido de vermes, tanto antes quanto após a sua morte. Estes ensinamentos que trouxemos para você, se te ajudaram, envie aí para todos os seus conhecidos este vídeo para compartilharmos deste devocional. Você é especial para Deus. Amanhã eu te espero aqui na continuidade do livro de Atos. Até mais.